Boa noite, Alessandro. Deixa eu chegar um pouquinho de gente que eu já te abro aqui contigo. Boa noite, Tássio. Boa noite, Deise. Alessandro, eu vou abrir aqui porque aí já começa a convidar, né? Teus seguidores também. Fala, Felipe. Boa noite, cara. Fala, E meu aí, amigo, tudo bom? camarada? Como é que Rapaz, você tá? tô Eu bem, só não graças a tô vendo Deus, seu meu rosto amigo. todo. Tá cortando seus olhos. Tá vendo agora? Agora Agora sim. tá melhor, né? É. Ô, Alessandro, isso aqui Pois diga é aí. a Feira do Empreendedor Digital, perfil que a gente criou com um evento que nós realizamos em setembro do ano passado. E a partir daí, por que que a gente criou esse evento? A gente percebeu no Instagram aqui na cidade, principalmente na cidade, que existia muita gente já empreendendo, informalmente, né? Dentro das redes sociais, vendendo alguma coisa, fazendo alguma coisa pequena e tal. O que a gente pensou? Vamos colocar esse pessoal no mesmo espaço para dar uma visibilidade, fazer algum evento, alguma coisa que movimente isso aí, que mostre para a população que existe essas pessoas fazendo esse tipo de trabalho. E aí, cara, eu aluguei um espaço aqui, fiz um rateado lá, coisa de baixo custo, e foi espetacular, assim, foi um sucesso. A gente conseguiu colocar 40 empreendedores lá dentro, cada um com seu standzinho, todo mundo caprichou. Teve uma aceitação do público muito boa, principalmente nas redes sociais, né? Nós tivemos mais de 1 milhão de visualização em 2 dias de evento, para uma coisa que foi sem grande estrutura, entendeu? Foi todo realizado, idealizado e realizado através do Instagram. Então, desde então, a gente percebeu que havia uma carência muito grande, que essas pessoas que era muito interessante que a gente continuasse dando algum tipo de apoio para essas pessoas, porque o empreendedor ele é muito, eu acho ele muito solitário. A maioria deles tem muita ideia, mas na hora de botar em prática eles ficam sozinhos e tal, e precisa de algum tipo de suporte, de apoio. E apesar de haver as instituições já renomadas com esse intuito, mas não chega até aqui, entendeu? Apesar de da gente não estar tão longe de Campina Grande, a gente está a 22 quilômetros. Sim. Aí, baseado nisso, a gente começou a fazer outros eventos, sempre com aceitação do pessoal, uma participação boa, e começamos as lives em janeiro. E as lives têm dado assim eu acho que eu tenho ficado tão mais gratificado do que eu acho que até o próprio pessoal. Porque para cada live dessa, meu amigo, eu corro, vou estudar e vou ler, e vou, sabe? Para ver se eu não Sim. fico pagando mico aqui perante vocês. E as pessoas que estão aderindo são, pô, de um conteúdo tão intenso, sabe? Que só tem deixado a gente feliz. Eu vou passar a palavra para você, que eu gostaria que você se apresentasse. Hoje a gente está cheio de concorrente, né? Porque só na minha Sim. página tem 8 lives agora. As nossas lives elas ficam salvas aqui na Feira de Produto Digital e depois eu coloco lá no YouTube. Também é um canalzinho pequeno, mas que está tendo uma adesão boa. Os acessos lá, o pessoal dando uma olhada, tá sendo gratificante. Um processo de evolução, é longo, né? Porque a gente não está fazendo tanto investimento do ponto de vista financeiro e tal, mas está indo bem. Então vamos lá, meu amigo. Dê suas boas-vindas, fale com o pessoal, movimente essa galera. Luiz, primeiramente, muito obrigado pelo convite. Para mim é muito gratificante participar desse momento, porque, assim, há menos de um mês eu fiz também uma semana de lives para justamente nesse momento que a gente está, que é um momento totalmente fora da nossa realidade padrão, a gente ajudar de alguma forma as pessoas que querem empreender
E a gente sabe que empreender de verdade é muito difícil, é matar um leão a cada dia. E eu estou aqui para a gente bater esse papo legal, gestão de tempo, produtividade. Espero que eu possa, de alguma forma, contribuir para que o desenvolvimento das pessoas, que faça um pouquinho, se eu fizer um pouquinho já na vida das pessoas, já vai ser para mim muito gratificante. E então, basicamente é isso. Então, assim, para quem não me conhece, meu nome é Alessandro, sou de Salvador, Bahia. Eu sou formado na área de tecnologia da informação, então já atuo com tecnologia da informação há mais de 13 anos, como analista de sistemas. Depois disso, em 2015 e 2016, eu resolvi empreender, então eu abri uma consultoria de tecnologia da informação. Sou pós-graduado na área, tenho um MBA na área de gerenciamento de projetos, sou certificado em gerenciamento de projetos pelo PMI, também sou certificado Scrum, uma metodologia ágil, e atualmente eu sou mestrando em mecatrônica na UFBA. No ano de 2019, eu tomei essa decisão de fazer a área de mecatrônica, tentar um mestrado, e junto com isso, eu tomei a decisão de sair do meu emprego, porque eu não conseguia conciliar, e a gente sabe que produtividade, gestão de tempo, tudo, essa dedicação, você tem que fazer escolhas, e eu fiz essa escolha. Junto com isso, nesse mesmo ano, eu sentia que eu sempre tive essa necessidade de ter mais a questão do desenvolvimento humano. Foi quando eu resolvi fazer a certificação em coaching. Então, eu fiz a primeira certificação em coaching pelo Instituto Brasileiro de Coaching, Professional and Self-Coaching. E nesse ano, no início desse ano, eu já fiz a segunda, que é a formação executiva, a Business Executive Coach. E assim, eu tenho um foco muito, atualmente, além da minha empresa, eu trabalho como gerente de projetos, tanto utilizando a metodologia Cascata pelo PMI, quanto também metodologias ágeis. Então, produtividade e gestão de tempo, de alguma forma, ela esteve sempre ligada na minha vida. A área de tecnologia da informação, segundo pesquisas até do próprio PMI, é uma área que ela é muito deficitária na questão de entregas e prazos. Então a gente sabe que a Uhum. gente tem um gap de cronogramas por diversos motivos. Então, eu acredito que produtividade vai ser algo que vai ser sempre um ponto de melhoria que eu Sempre. posso trabalhar com meus times. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo agora. Pode continuar. Eu tô dizendo sempre. A melhoria contínua, né, cara? Aquilo que você tem que estar o tempo todo se ajustando. Mas pode continuar. Perfeito. Então assim, eu acho que no mundo, no cenário atual, a gente está vivendo um mundo muito de concorrência de uma maneira geral. Então, assim, a gente sempre tenta trazer gestão de tempo como algo ligado diretamente e somente a ser produtivo. A gente precisa produzir mais, aquelas frases que a gente vê clichês. Trabalhe enquanto os outros estão descansando, realize sessões, blá, 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 blá. E gestão de tempo e produtividade não é somente isso. Gestão de tempo, ela está muito mais ligado à gestão da sua vida do que propriamente a produtividade do que você faz no dia a dia. Por que eu falo isso? Nossa vida, ela é muito dividida em diversos papéis. Eu não sou somente Alessandro, gestor de projetos. Eu não sou somente Alessandro, coach. Eu não sou somente Alessandro, o empreendedor. Eu sou Alessandro, filho. Eu sou Alessandro, amigo, o pai, o marido. E como a gente pode agregar todos esses papéis e fazer com que esses papéis também sejam plenos. Porque não somente é você executar, executar, executar. Como nossa vida pode ser plena em todos os papéis. Isso é a gestão do tempo. Alessandro, eu fiz administração e durante o período de faculdade eu nunca imaginei que eu ia me interessar ou ter necessidade de estudar recursos humanos. Não era durante o período de faculdade não era o que me interessava mais, assim, maior grandeza.
Só que a necessidade de execução de trabalho me fez entender que eu tinha que me voltar para entender de comportamento, entender das pessoas, como que gerir, como que liderar essas pessoas, para eu poder fazer um trabalho bem feito, entendeu? Que é primordial de você entender. Ontem a gente estava falando aqui sobre o invisível. E dentro da gestão do tempo está muito ligado a você definir seus papéis e se livrar do que te distrai, né? Do que te Sim. confunde. Mas pode continuar. Perfeito, perfeito. Gestão do tempo é você identificar os seus papéis e ter muito claro quais são os seus objetivos de vida. E o que não faz parte desses seus objetivos de vida, nos seus papéis, eles são atividades que podem ser ou delegadas ou propriamente dispensadas em si. Vou dar um exemplo. Eu, há muito tempo, eu tinha como plano de carreira voltar mesmo para a área de gestão de projetos. Eu poderia estar muito bem também nesse percurso fazendo outras atividades mais voltadas à área de desenvolvimento de sistemas, por exemplo. Poderia estar fazendo cursos, me aprimorando, mas esse não era o meu objetivo a médio e longo prazo. Então, todos os meus passos que eu fui fazendo em relação a conteúdo, em relação a manobras de network, de conhecimento, foram voltadas para que esse objetivo, em 2 anos, tivesse sido cumprido. Então, você tem que, de fato, descartar. Tem um livro que é muito bom, que ele fala exatamente muito dessa questão minimalista, de você executar somente o que tem que ser necessário para você executar, que é o livro Essencialismo. Ele fala, dispense, ele dá muito o exemplo da questão de roupas. Se você pegar o seu guarda-roupa, se você fizer uma análise, você vai ver que tem muitas roupas que você nunca usou, não vai usar. E aí você pensa, eu compraria essa roupa? Se a resposta pode ser sim, possivelmente é algo que você vai ficar. Mas se for não, você pode dispensar completamente. Então é isso que a gente tem que fazer na nossa vida. É o exercício diário de você entender o que deve ser feito ou não para você conquistar os seus objetivos. O seu objetivo de vida, o seu propósito de vida, a sua meta de 1 ano, 3 anos, 5 anos. É assim que a gente tem que começar a ter um mindset mais produtivo. O maior foco, né? Você tem que focar. Sim. Aí isso começa por quê? Pelo planejamento bem definido, você tem que definir as metas. Eu acho que as metas vai ser uma consequência do que você entende como o seu propósito e o seu objetivo de vida. Por exemplo, eu tenho um objetivo de vida e aí tem uma ferramenta de coach que eu utilizo muito, que é a rota de ação. Como é que funciona? Eu faço um exercício mental e me imagino daqui a 10 anos. Onde eu quero estar daqui a 10 anos? Eu posso fechar meu olho e me concentrar e imaginar uma cena. Pô, daqui a 10 anos a Alessandro vai ser. Eu consigo ter a clareza do que eu penso como uma missão de vida, um objetivo de vida. E aí eu vou regredindo. Como é que a Alessandro vai estar daqui a 5 anos? Imagina a mesma cena. A partir disso eu digo, o que é que a Alessandro fez de 5 anos para chegar anos naquela posição? As ações que foram necessárias para isso. Eu traço um objetivo inicial. Regrido para 3 anos. O Alessandro vai fazer daqui a 3 anos. Faço o mesmo comparativo de 5 e 3. O que é que o Alessandro fez em 3 para chegar aos 5 anos e estar naquela situação? 1 ano. O que é que o Alessandro fez de 1 ano até chegar a 3 para fazer essa situação? E o que o Alessandro precisa fazer hoje para chegar na condição que ele almeja daqui a 1 ano? A partir disso, você cria objetivos muito mais tangíveis. O que eu quero, onde eu estou, o meu to be, onde eu quero chegar, e o que eu preciso fazer para efetivamente que isso aconteça. Eu E gosto não fica muito de tão utilizar distante, dessa né, forma. Alessandro? E aí Não fica tão você, distante. a partir disso, você cria um plano de ação com um objetivo. Não fica tão distante.
E isso você vai fazer uma granularidade ainda maior, porque de um ano, um objetivo de um ano, ainda assim, se você pensar ele como um ano, a sensação que você tem é que possa ser depois de um tempo, se você não estiver acompanhando e medindo, é que ele não está acontecendo. Isso pode desestimular. Esse de um ano, quando você faz uma granularidade, ó, eu tenho uma meta que eu tenho que cumprir daqui a 3 meses. 3 meses a 6 meses. 6 meses, 9. 9 meses a 3. Você consegue diminuir o tempo de ação. E essa ação vai ser muito específica. E aí você pode utilizar a caixa de ferramentas que você tem na sua vida. Ah, eu gosto muito de PDCA. Use PDCA. Use o que você sabe para você controlar e monitorar isso. Eu gosto de utilizar muito metodologias ágeis na minha gestão de tempo. Então, eu faço pequenos ciclos que se chamam sprints, de 1 a 4 semanas, e eu monitoro esse objetivo que eu tenho que chegar nesse período máximo de 4 semanas. Alessandro, tá havendo um delay entre a Mas a sua pessoa pode imagem, tá me utilizar um ouvindo, né? PDCA e checar no tempo. Agora, o importante é sempre você estar monitorando esse seu objetivo. Eu não sei se o pessoal está sentindo isso, eu gostaria que me falasse, mas está havendo um delay entre a sua imagem e a sua voz. Você estava parado aí, eu estava ouvindo ainda o que você tinha acabado de falar. Você está conseguindo me ouvir no mesmo tempo? Luciano, será que você está respondendo aí? Estava conseguindo me ouvir, eu ouvia ele normal? Mas ele agora parece que aqui para mim parou. Tá me ouvindo, Alessandro? Alessandro? Tá me ouvindo? Eu, a gente está na mesma. Mas eu não sei se é a minha internet. A minha internet aparentemente tá travando a sua imagem e o seu. Mas, ó, tá dando para ouvir. É só ir pausando que a gente vai. A Oi. gente entrou nessa modernidade da internet e das lives, mas a Igualmente comigo. internet, Também está tendo um delay. todo mundo tá no Instagram, tá fazendo live, tem muita coisa. Talvez isso atrapalhe também o tráfego. Alessandro, eu nunca tinha parado para pensar assim, de analisar de lá da frente, né, de bem distante, e você trazendo você ir afunilando as metas e chegar mais próximo. Porque eu acho que o que desmotiva realmente é isso, é as pessoas fazerem planos para longo prazo. Aí quando você faz o inverso, dá uma sensação de que o sonho não está mais tão distante. Se você fizer, e focar e produzir dentro daquele período mais curto, você consegue ver resultados, isso aí eu acho que entusiasma as pessoas, né? Ainda tá com delay? Tá me ouvindo? Ele saiu, acho que ele vai voltar. Pessoal, continue aí com esses coraçõezinhos, eu gosto deles. Vou esperar ele voltar aí, porque eu acho que a internet dele ficou um pouco. Líbia Brandão.
Ele vai. Deixa ele voltar aqui. Rock Power. Uma meta e uma ação. Deixa eu ver se ele. Pronto, tá voltando. Acho que deu uma travada geral agora aí. Você que tá vendo Tá essas. me ouvindo bem? Eu tô ouvindo bem. A imagem é que tá. Você viu o comentário do Rock aí? Alessandro? Ah, congelando. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ale, dá um exemplo prático de uma meta. Por exemplo, Isso. eu coloquei como meta uma meta para mim, 16 ou 2016, não, 2000, não, que eu vou trabalhar como Agile Coach. Eu vou trabalhar na área de metodologias ágeis como Agile Coach. Então, o meu planejamento desse ano tem como meta isso, uma das metas, e uma das ações, as ações que eu tenho ao longo do que eu fui projetando foi tirar a certificação Scrum Master, tirar uma certificação como Product Owner, tirar uma certificação de metodologias ágeis pelo PMI. Então, assim, ao longo do ano, eu tenho essas ações que eu preciso chegar. Então, de maneira prática, quais são as atividades que eu preciso, por exemplo, executar durante o meu planejamento para que eu faça essas ações e ao final do ano eu chegue nesse meu objetivo. Uma maneira, outro exemplo, como o Rock é um cara que gosta muito de corrida, você pode fazer um planejamento de correr uma meia maratona. Minha meta, uma das metas desse ano, assim, uma ferramenta que é também muito boa para essa questão de gestão de tempo e tudo, e vida, é você fazer a sua roda da vida. Porque com a roda da vida você identifica também como você se visualiza naquele cenário, qual a nota que você está dando para você naquele momento. Não significa que seja, por exemplo, você está solteiro, significa que seja bom ou ruim. Mas você pode avaliar que naquele momento aquela nota é um retrato para você daquilo. Então, por exemplo, você faz uma meta de correr uma maratona. Como eu falei, é muito ruim você ter essa meta de um ano e você não chegar no resultado dela em um ano e pensar nela em um ano, ela pode te pegar e te desmotivar. Então, o que é que você faz? Você vai pegar essa meta, que é no final do ano você correr essa meia maratona e você vai quebrar ela em pedaços. Ó, eu tenho uma submeta, que seria uma atividade que eu tenho que chegar e cumprir 21 quilômetros. Eu tenho que cumprir 15 quilômetros, 10 quilômetros, 8, 5, 3 e 1 quilômetro. E a partir disso, você faz o seu planejamento diário de atividades, contemplando as ações que você necessita para que você cumpra esses marcos, para você chegar no final do ano e cumprir a sua meta, que é executar esses 42 quilômetros. O Herediano está comentando, sou vendedor e fraciono minha meta mensal por semana. A semana passada a gente teve uma live com o Leandro Quintão, onde a gente falava disso. Fica muito menos frustrante e quando você coloca a sua meta semanal ou mensal por dia, ainda fica mais fácil de você conseguir, porque você já vai fazendo Sim. a medição ali do indicador, né? Além disso, o nosso organismo e a nossa mente funciona muito à base de recompensas. Então, à medida que você vai conquistando objetivos, então, em uma linguagem mais clara, você vai se tornando vencedor Uhum. a cada dia, ele te motiva cada vez mais você cumprir essas ações. Por exemplo, se você faz uma meta exagerada e não consegue cumprir, se você pensar, eu quero perder 30 quilos, e você não consegue perder 100, 200 gramas, assim, você não vai ver naquele objetivo muito claro chegar, ele também te desmotiva. Então é interessante você reduzir o tempo, trabalhar com mini metas, marcos, porque ele é muito menor e a sensação de vitória é constante. Joel J, um cara que eu gosto muito, ele fala, é, é mais importante a constância do que a velocidade. Então, é melhor você todo dia conquistar 1%
do que você querer exagerar e querer logo conquistar 50%, 60%. Vai chegar um momento que você pode desmotivar. Acontece muito. Cansa, né? Cansa, sim. E outra E se o coisa, resultado não for o que você espera, é pior ainda. Se você, acredito que eu vou perder 7 quilos nessa semana e você só consegue perder 3, talvez não seja tão bom quanto você estipular 3 e conseguir chegar naqueles 3. e eu tô aqui, você está falando e eu estou pensando em relação a mim, tá? Em relação a coisas pessoais. Mas a- o Herediano falou em comemorar, falou em entusiasmo, a gente falou em motivação, falou em tudo isso. Se eu de repente faço minha meta ali, pô, eu tô aqui, tô viajando aqui nas coisas minhas que eu não queria falar aqui. Vamos lá. Mas assim, Tá assim, eu tenho um amigo. não, pô, é igual a Sergio Grossman, né? Eu tenho um amigo, mas eu tô viajando aqui, porque de fato, no meu caso, às vezes as coisas acontecem meio que ao avesso. Eu deixo acontecer uma parte para poder eu me estruturar e fazer algum tipo de meta, entendeu? Eu acho que é assim Sim, que eu ganho confiança. Eu deixo as coisas. Não é que eu deixe acontecer aleatoriamente como qualquer. Não. Mas eu vou fazendo testes até eu não me decepcionando e vendo que eu sou capaz. Aí eu vou. Mas eu gostei muito desse sim. inverso. Eu nunca tinha parado. Lógico que sem escrever, sem botar no papel, você pensa o que que você gostaria daqui para frente. Quando eu saí da faculdade, eu dizia assim: eu tenho 5 anos para trabalhar para os outros. A partir daí eu vou trabalhar para mim. Nunca cumpri. Por que eu não cumpri? Porque no meio do caminho, aí vem eu não mantive o foco nisso. Eu fui Sim. tendo coisas que foram me tirando desse foco, mas que também foram me trazendo outras motivações, outras coisas. E aí, essa história de 5 anos, ela passou para. Foram 20. Foram 20. Mas assim, e aí, se eu fosse dentro da perspectiva de que, tá bom, vou mudando meu curso, porque outras questões foram chegando e foram tão interessantes quanto, tudo bem, valeu a pena, é outra história. Agora eu concordo com você em relação, se eu traço um plano, de eu me focar naquele plano e me livrar do que me distrai, correto? Sim. Eu acho que o melhor que tem, a imagem do Eduardo parece que tomando um choque o tempo todo. Eu vou tirar isso ali, viu? Porque aqui eu não percebo esse choque não, mas o pessoal falou, Você tá bem congelando assim, é. eu não percebo esse choque não, só que quando foi ver ontem, tava assim, desse jeito. O meu não é Galink não, tá? Napoleão, Mas não é a internet não, é um filtro que eu botei, eu acho que só pode ser isso. Fala, Alessandro. Napoleão Hill, ele fala muito da questão de você cumprir os seus objetivos, que ele traça uma escala. À medida que você vai se comprometendo, tipo, eu penso numa meta. Se eu, por exemplo, escrever essa meta, a probabilidade que eu me comprometa é muito maior que se eu não escrever. Se eu escrever essa meta e compartilhar, a probabilidade que eu cumpra ela é maior do que se eu não fizer isso. Porque você começa a criar compromissos, compromissos com você, compromissos com os outros, e a partir disso, você se protege no sentido de não ter o fracasso, entendeu? Você começa a fazer também pelo comprometimento com o meio. É interessante também esse ponto. Por exemplo, se tem muitas pessoas que fazem desafios na internet e pode acontecer que seja bem produtivo isso, entendeu? Pelo comprometimento que ele tem em mostrar o resultado ao meio. Quer dizer então que aquela história do falar, tudo que é seu você evitar falar para manter o segredo, que só assim ninguém vai botar olho grande, por exemplo. Pode não ser exatamente Depende, verdade, né? né? Se for Pode para não ser, pode depende, não muito ser, depende. pode não ser, Quem tem essa crença, não. não sei, pode ser para alguns limitante, para alguns não, vai de qualquer um. O grande importante também, por exemplo, é bom você ter sempre âncoras que te protejam de situações que sejam fortalecedoras. Por exemplo,
Eu tenho uma âncora, que eu tenho essa pulseira, e se eu perceber que eu estou dispersando muito, eu posso fazer isso, e é um sinal para eu ligar um alerta. Uma coisa importante que eu uso muito alarmes, para mostrar que naquele momento eu tenho milestones no dia que eu tenho que checar a minha produtividade. Você pode criar também metas pessoais. Se você acredita que essa meta você pode compartilhar. Se você também não No, no, acredita, também é tranquilo, entendeu? na gestão de contratos, eu sempre compartilhava, porque eu gostava quando as pessoas ficavam sabendo qual era o objetivo do contrato, o objetivo que a gente tinha em evolução. Porque quando eles se envolviam, a meta passava a ser de todo mundo. E quando ela passa a ser de todo Sim. mundo, além do peso para você sozinho fica dividido, fica menor, faz com que as pessoas se envolvam também e a gente atinja os objetivos de forma mais, em tese, mais rápida, né? Sim. Por exemplo, a metodologia Agile Scrum, o processo é do time todo. Não existe um líder. Uhum. Existe o papel do Scrum Master, que ele é, vamos dizer, um líder servidor, onde ele vai, vamos dizer, colocar que as pessoas sigam a metodologia. Existe o PO, Product Owner, que ele é o responsável pelo produto, ele é o dono do produto, então ele que vai ter a visão de negócio e trazer para a equipe, mas o planejamento e as metas, o que é executado dentro daquela sprint, ela é planejada pelo time de desenvolvimento. O time de desenvolvimento diz o que vai fazer e o que vai entregar. Então, ele se compromete inteiramente com o resultado final, porque é objetivo, ele tem que entregar. Se ele não entregar, o time todo está comprometido com o resultado. Então, o comprometimento da equipe toda para fazer acontecer é muito maior do que uma metodologia onde tem um planejamento totalmente externo e já chega aqui e fala assim, você tem que cumprir isso aqui tantos dias. Alessandro, eu faço um planejamento para 10 anos, mas de repente eu fiz uma coisa muito modesta e eu consegui reduzir aquilo. Como eu faço eu vou diminuindo esse tempo, trazendo de 10 anos mais para perto, né? Metas Certo. mais. Você conseguiu cumprir aquilo Se eu conseguir antes. dobrar essa minha capacidade de ir resolvendo, ao invés de 3 meses, em 1 mês e meio e tal, eu posso, você não tem nenhum problema de eu trazer essa meta mais para perto, né? Problema de nenhum. Agora sim, você tem que sempre pensar. Eu digo não. Isso é uma frase muito comum que diz que quem não tem para onde ir, qualquer caminho serve. Uhum. Então, quando eu falo esse planejamento de 10, de 5 anos, também tem que ter ciência de qual é a sua missão e seu propósito de vida. Talvez se você cumpriu aquele seu objetivo e você não almeja algo a mais, também não há nada de errado nisso, entendeu? Vou desfrutar o objetivo que eu consegui e vou viver a minha vida dentro desse propósito. Ou você pode ampliar o escopo desse seu propósito. Agora que eu consegui isso, eu quero fazer muito mais. Por exemplo, José Roberto Marques ele fala muito quando ele conseguiu montar as turmas dele e tudo. E aí o Master Coach dele pegou e falou para ele: você vai ficar somente limitado a propagar o seu conhecimento para essa quantidade de pessoas. Então, E aí que ele toma uma dimensão também muito maior com relação à própria missão de vida dele, que é disseminar o conteúdo e tudo, desenvolver pessoas. Você pode também pensar em a escalabilidade do seu objetivo, caso você já tenha cumprido nenhum. em 2010, eu abri um negócio. E a gente pensava que, vamos abrir, vamos traçar uma meta aí de 1 ano, já tem 1 ano para ficar por aqui, a princípio, uma coisa pequena. E eu saí de lá deixando em tese pequeno. Porque o primeiro ano de qualquer negócio não dá para você tem que fazer termômetro, tem que analisar, não pode estar tirando a capital dali, enfim. Ele é mais difícil, por isso que Sim, as empresas quebram, né, nos primeiros 5 anos, agora nos quebram. primeiros 2, 3 anos. Então tem que ser uma coisa muito, muito bem pensada para a gente não se decepcionar e tal.
Só que o rumo, as portas, elas, é a história que as portas vão se abrindo, as coisas vão acontecendo e você vai ampliando o caminho. Em um ano, o desenvolvimento dessa loja foi sensacional. Eu saí de lá com a satisfação assim, de dever cumprido. E olha que só foi um ano. Aí voltei para o mercado e tal, e deixei esse negócio quieto. Não, não foi fechado, entendeu? Só não fiquei mais Sim, por lá. A maioria dos nossos empreendedores, eles são pessoas que estão ali. Alguns por necessidade foram empreender, outros por complementação de renda e outros que já desenvolveram um negócio maior, já tem loja física, tem bares, tem restaurantes junto com a gente, tem umas lojas maiores e tal. Porque quando a gente pensou em fazer o evento, a gente pensou naquelas pessoas de internet, né? Das redes sociais. Mas sim. se propagou de um jeito que quem tinha loja física também participou e tal. E aí vem. A ideia original era uma. Vamos agora pensar no produto Feira do Empreendedor. A ideia original era Certo. fazer uma feira para dar visibilidade. É tanto que muita gente me perguntou, mas qual é a sua meta? O que é que você está pretendendo? Não era fazer a feira. A partir do momento que eu percebi a feira, eu comecei a analisar que há espaço para muitas outras coisas. Mas como eu não posso abraçar tudo, eu estou lá para frente, e agora eu estou fazendo um passozinho pequeno de cada vez, entendeu? Me consolidando, buscando conhecimento principalmente, buscando conhecer não somente a parte técnica, como me envolver com pessoas que possam também sonhar igual comigo, entendeu? Tudo faz parte de uma sistemática, de uma metodologia para chegar aonde eu posso tentar desenvolver alguma coisa que de fato seja consolidado e que a gente já diga assim, agora faz um passo maior, faz um investimento maior e tal. Mas eu já li Perfeito sobre o isso. Scrum, já pesquisei, já vi o Scrum, já apliquei outros como o Canvas e assim vai, né? A gente fica buscando essas ferramentas para o planejamento. Vou falar sobre, vai ter uma live nossa no início mais sobre OKR, tudo para começar a perceber qual a melhor metodologia, para mostrar para essas pessoas que apesar da gente estar falando coisas que para muitos que não são da área de gestão, não são da área de administração, acha distante e não é distante. É muito simples aplicar Não é. elas, né? É muito interessante você aplicar o Scrum, porque você já guia ali faz a sua equipe se envolver com o processo. E, Engajamento, sentimento de pertencimento, tudo isso ele traz para o time. Alessandro, eu vejo muita gente falando, meu funcionário, eu não gosto muito da palavra colaborador não, tá? Mas meu funcionário não, eu tenho uma dificuldade de escolher pessoas, eu não consigo, as pessoas não querem fazer parte da empresa, assim. É como se as pessoas, em tese, fosse o defeito. E a Sim, gente já falou aqui numa live sobre liderança que não é bem assim. Se com você não certeza. guia, se você não mostra o papel, você não vai despertar o interesse da pessoa de se engajar, né? De entender que aquilo ali também é dela. Não adianta Sim. só dizer, eu te pago o salário no final do mês, não é isso? Perfeito, muito, muito perfeito. Assim, o meu pilar de liderança, que também até é um pilar que tem muito nos líderes de metodologias ágeis, é a liderança servidora. Eu acredito que o meu papel de líder é prover o melhor meio ambiente em recursos, em emocional, em soft skills, para que o meu liderado ele consiga produzir e trazer o resultado. Então, quando eu percebo que a minha equipe não performa, de alguma forma é muito mais responsabilidade minha de não ter percebido e entendido e prover o resultado do que propriamente ele, porque assim, a gente tem uma caixa de ferramentas que a gente pode utilizar, que a gente pode identificar, por exemplo, às vezes o colaborador ele tem um perfil comportamental que não se encaixa naquela função. Ele não sabe disso,
Mas você pode ter o recurso de entender como é que ele funciona. Você pode provocar a mudança no seu liderado. Você pode perguntar, ele pode vir com um erro, você, poxa, aconteceu. Como é que você quer que eu te ajude a solucionar esse problema? Como é que você pode resolver essa situação? Existe alguma outra forma que você conseguiria resolver que poderia dar resultado? Você pode desenvolver e potencializar o seu time de diversas maneiras. Então, quando quando o líder coloca a responsabilidade, e pode acontecer também, não vamos deixar claro, mas na maioria das vezes, quando o líder provoca e coloca a responsabilidade no seu liderado, para mim é muito mais se eximir do seu papel do que propriamente pode ter acontecido. Claro que acontece falhas, acontece tudo, tem diversos cenários, mas o líder, para mim, ele tem que ser um catalisador, um potencializador de resultados da equipe. Então ele tem que prover o melhor meio ambiente possível para que sua equipe performe. E tem tudo a ver com essa questão da gestão do tempo e produtividade, porque se eu vou fazer ele produzir mais, né? E às vezes não é Sim, essa história da gente falar é curto espaço de tempo, isso não quer dizer que o cara vai se sacrificar, ele vai simplesmente focar, né? sim. Você não precisa também não necessariamente ficar no pé do seu colaborador. Tem diversas maneiras de você fazer aquilo. Por exemplo, você pode fazer uma reunião diária que você faça 3 perguntas. O que é que você fez ontem? O que é que você fez hoje para que alcance? Você vai fazer hoje. O que é que você fez ontem para alcançar o objetivo? O que é que você vai fazer hoje para alcançar esse objetivo, ficar mais perto? E o que eu posso fazer? O que eu posso remover de impedimentos para que você performe? O feedback é algo que tanto o liderado quanto o líder não pedem, não promovem o tempo todo. Feedback é uma ferramenta de performance, é uma ferramenta de, querendo ou não, é uma ferramenta de produtividade. Muitas pessoas não sabem se estão performando ou não na visão do líder. Ele não sabe se tá aquilo ali é satisfatório ou não para aquele resultado. Ele acha que ele está desenvolvendo bem, mas às vezes ele precisa de um certo ajuste. Então, a gente tem como fazer com que seja mais produtivo, seja mais saudável o ambiente de trabalho. Então, eu acho que assim, por isso que eu bato muito na tecla que o líder, ele é o que tem que fazer com que as coisas aconteçam. Ele tem que promover o melhor meio ambiente para a produção da equipe. Verdade. Não tem outro aspecto. É a gente que já foi liderado e a gente percebe isso. A gente, na posição contrária, se a gente não assume ficar só naquela defensiva de acreditar que é o outro, né? Digamos, eu fui liderado de alguém e eu criticava porque o cara não. Aí, na hora que me colocaram na posição inversa, eu não soube reconhecer o meu liderado para fazer esse tipo de ajuste. É imperdoável. Então, se você empreendeu, se você está guiando a equipe, olhe para você. O tempo todo a gente tem chamado atenção para isso. A gente tem falado aqui de ferramentas de gestão, a gente tem falado de alguns pilares de evolução do homem, a gente falou de liderança. Tudo é chamando atenção para, eu quero que o outro, eu quero exigir resultado do outro, mas eu não sei nem o meu caminho. É aquela história que você falou. Você não sabe para onde vai, então qualquer caminho. Aí isso atrapalha muito e Sim, as pessoas, muitos não percebem. Eu diante de perceber que havia muita necessidade, muita carência das pessoas que empreendem em ter uma base de conhecimento e tal, é por isso que a gente está assim, se doando, tentando dividir, buscar pessoas para trazer conhecimento e tal, exatamente para isso, para que as pessoas comecem a perceber que há uns pecados que não tem mais espaço para acontecer, né? Principalmente certo. agora. Estamos numa crise, todo mundo em tese ficando num patamar parecido. Aquele que se Sim. sobressair, continue, meu amigo. E eu só pensando no que eu falei da liderança também, eu gostaria só de falar um pouquinho sobre a questão do liderado, para que também não transforme isso como uma muleta. Por exemplo, ao longo dos 13
13 anos, 14 anos que eu tive de ciências de vida, e eu já trabalhei em diversos segmentos. Trabalhei terceirizado para governo, indústria automotiva, indústria de pneus, já trabalhei para a Federação das Indústrias. Então, assim, uma coisa que eu via muito era tipo, a empresa não dá treinamento. Será que a responsabilidade para o seu desenvolvimento pessoal é da empresa? É bom ter esse questionamento em mente, porque a gente tem que ter também a autorresponsabilidade de ser melhor e fazer o melhor sempre que a gente está exercendo algum papel. Se meu papel, de alguma forma, eu estou tendo feedback e tudo, eu também não estou performando, eu preciso também me autoavaliar e ver nesse papel qual é o meu objetivo de fato. Porque talvez seja um momento, eu sei que é uma situação que muitas vezes a gente vai estar empregado, a gente não vai pedir demissão e tudo, porque aquele papel não é congruente com a minha vida, que não sei o quê, mas você sempre pode tentar se desenvolver e fazer o seu melhor. Então é observar também que a gente tem a alta responsabilidade, independente da posição hierárquica que a gente está, de entender o que a gente está tendo de pontos positivos e negativos. Por isso que também na minha fala eu chamei muita atenção da questão do feedback ser uma ferramenta que tem que ser pedida tanto do líder quanto do liderado. O liderado tem que pedir, poxa, eu gostaria de saber como é que está meu trabalho, eu queria um feedback seu, e está desprovido de sentimentos alguns, porque você tem que entender que aquele papel é aquele momento que ele precisa entender e racionalizar e não levar para o lado pessoal. O que é que eu posso extrair disso que de fato faz sentido e eu posso melhorar? Então também tem que ser o papel do liderado querer se desenvolver a cada dia mais. Aquela questão, é 1% a cada dia? Que seja 1% a cada dia. A cada dia a gente tentar fazer 1% melhor em cada um dos nossos papéis. Eu não posso motivar uma pessoa, de fato, mas eu posso entusiasmá-la para que ela queira fazer isso, não é isso? Dar a ela Sim, um claro. norte, orientar e mostrar que há condição de um crescimento e ela que tem que. Tem que partir dela a motivação, motiva a ação. É. Ela tem que ter interno para poder executar E aquilo. Mas como líder há ferramentas, a gente pode engajar. isso, há ferramentas que você pode inserir lá no seu processo de gestão para formar indicadores e mostrar para essas pessoas, né, através de números, não é isso? Sim, O desenvolvimento delas. claro, claro. Isso é muito importante. Ferramentas de metas, ele já consegue, em termos de número, mostrar que, de fato, você está tendo um resultado aquém ou não, né? O OKR, OKR, como você mesmo disse, é uma meta que ela é trimestral. É 0 a 100. Ou você executa ou você não executa. Não vai ter um meio termo de dizer, eu fiz, mas não foi. Não. Você tem que cumprir aquele objetivo, que é o objetivo estabelecido. Então, você tem que. As empresas que utilizam muito OKR, elas são muito exigentes com relação a resultado. Google, essas empresas grandes, elas utilizam o OKR como ferramenta de medição de resultado. A gente vai falar de OKR, mas a gente vai dar uma simplificada porque a realidade aqui ainda não chega a tanto, né? Sim. Para o nosso público. Mas a filosofia do OKR a gente vai trazer para mostrar que tem que ter um trabalho de melhoria contínua e de aperfeiçoamento, né? De reavaliar suas metas com mais rapidez e tal. O Felipe do Sim. Motivando Gigantes está dizendo que para o liderado chegar no ponto de entender que essa abertura de crescimento, ele tem que estar com a mente aberta. É baseado nisso que a gente falou ontem sobre o invisível, sabe? Do quanto que as pessoas precisam, independente da gente estar no momento do vírus e tal, do quanto as pessoas precisam entender essas necessidades delas e começar a evoluir. Por isso que a gente falou do É invisível bom. ontem. Agora, eu vi que você conversou ontem com essa questão do invisível. Agora é bom também a gente chamar a atenção o seguinte. A gente vai estar um momento, principalmente nesse momento da pandemia, que as conexões e os nossos relacionamentos eles são virtuais. Uhum. A gente está muito em um meio, redes sociais é um meio onde todas as pessoas performam
todas as pessoas são felizes e maravilhosas. Então, cara, tenha o seu tempo. O seu relógio é diferente do de todo mundo. Não caia nessa pilha que esse é o momento que você tem que produzir a loucura. Não. Produza de acordo com o que você consegue produzir no seu tempo e com o seu objetivo. Não é para você fazer milhares de cursos porque todo mundo está fazendo. Não é isso. Qual é o seu objetivo? Seja congruente com a sua missão de vida. Faz sentido eu entrar nesse curso? Faz sentido eu produzir dessa forma? Faz sentido nesse momento eu poder acelerar um pouco mais? Porque a gente está num momento que a gente tem outros papéis que também estão muito complexos de relacionamento. Você tem papel familiar, que você está de isolamento. Você tem, por exemplo, eu tenho uma filha que ela não consegue compreender porque ela está um mês sem poder ir para a rua. Por mais que você fale o bichona está na rua, é difícil para ela. Então você tem que ter um equilíbrio dos seus papéis e atenção para que você também não desequilibre e vai chegar um momento que você também não vai conseguir produzir porque os outros papéis já estão te empurrando em uma zona muito ruim. Pegando o gancho aí a gente fica naquela. Você não pode ser 8 nem 80, né? Por isso que o ideal das suas metas é que elas de fato aconteçam. Você começa a traçar um programa diário do que você vai desenvolver para que seus papéis, os outros, não fiquem Sim, capengas, né? claro. E não venha atrapalhar o. Porque vai atrapalhar. Um atrapalha o outro. Se um é Vai. defeituoso, vai atrapalhar os demais, né? E quando você está bem congruente com os seus objetivos, o não você consegue dar perfeitamente. Porque você sabe que naquele dia você tem que executar aquelas atividades para você andar mais um passo na conquista daquela sua meta que vai te levar à sua missão, o seu objetivo final, o seu futuro próspero, entendeu? Então, assim, você consegue facilmente fazer, ó, esse momento é uma tarefa importante para mim, brincar com a minha filha, não é fazer um curso. Esse momento é a atividade importante para mim, é assistir um desenho com ela, porque essa atividade, ela me dá o retorno do futuro que eu quero, que é a minha visão de que daqui a 50 anos eu quero estar com a minha família, com a minha filha e com meus objetivos que já foram conquistados. Eu vou ter essa visão. Você não pode simplesmente colocar na sua cabeça que todas as atividades que você tem que fazer e são importantes tem que ser atividades produtivas. Até a própria produtividade, ela fala do ócio criativo, né? Que você precisa também do ócio para poder oxigenar e produzir mais. É porque aí não é um ócio à toa, né? Não é à toa. É uma necessidade. É como você parar E aí para ver um você gira, filme. você deixa o equilíbrio da roda, né? O equilíbrio da roda da vida, ele vai estar, você não precisa estar com ela redondinha, mas você vai estar trabalhando e equilibrando aqueles pontos que você tem como importante na sua missão. O equilíbrio da roda. Eu sempre usei para mim o exemplo da balança, sabe? Eu olho minha balança das minhas atitudes, as más e as boas. Aí ela tem que estar em equilíbrio. Sim. Ô, Alessandro, nós já entramos na reta aí dos últimos 5 minutos. Então fique à vontade, meu amigo, para fazer suas considerações, falar um resumo do que você, da mensagem. Primeiramente, eu queria agradecer muito você participar aqui desse momento. Eu acredito que esses momentos de live, por mais que hoje possa parecer uma modinha, mas eles são engrandecedores, porque a gente cocria juntos. Todas as pessoas que estão aqui também, de alguma forma, estão assimilando e cocriando com a gente. Então, eu só posso agradecer. Eu peço desculpa se eu falei alguma coisa que não fez sentido para algumas pessoas. E se não fez sentido, peço que não considere, releve. E as coisas que fizeram sentido para você, eu peço que utilize isso, raciocine um pouquinho, pense, bote a cabeça no travesseiro hoje, relaxe, exercite pô, faz sentido para mim isso realmente, de fato. É um momento que a gente tem aqui para, de alguma forma, colaborar com a vida das pessoas. E isso também faz parte de um dos propósitos meus de vida. Potencializar resultados das pessoas. Então, pessoas precisam de pessoas e eu quero, de alguma forma, mesmo que seja minimamente, ajudar, nem que seja um pouquinho só na conquista dos objetivos.
Meu caro, eu fiquei muito feliz. Digamos que todas as pessoas que apareceram aqui hoje não foram tocadas, eu já fui. Já aprendi, Obrigado. parei para pensar de uma forma que eu não estava pensando, né? Inverter não vou chamar de pirâmide, mas inverter assim o cronograma, eu acho que de pensamento, não deixando esquecido o que está lá na frente, mas trazer uma coisa de passos mais adequados. Eu acho que faz mais sentido e, Trazer para o presente. né, traz para o presente uma coisa de um passo que realmente é o que eu estou podendo fazer e não uma coisa muito para não ficar muito na ideia sem a ação, né? Sem eu conseguir, e aí o sonho termina parando por aqui antes de se concretizar alguma coisa que vale a pena e tal. Alessandro, nossas lives elas Perfeito. ficam salvas aqui, né? Agora não sei o que está acontecendo, mas o Instagram está salvando direto no feed. Aí eu tô aproveitando, tô salvando. Antes disso, eu estava deixando no story e colocando lá no canal do YouTube. Hoje eu estou salvando no feed, né? Porque daqui a pouco ele deixa eu fazer isso. E depois eu levo para o canal do YouTube chamado Inspiração Coruja. Ah, meu amigo, vamos fazer outras, certo? Quanto mais Com temas, o certeza. Rock está aí também para trazer novidades da área financeira, né? Aquele projeto nosso, ele ainda está na minha cabeça. Eu ainda quero estar, Vamos sim, vamos continuar eu quero sim. estar apto para poder colaborar com vocês. A Lília entrou aqui. Lília tem uma bagagem muito boa na área de RH e tal. E tem aparecido pessoas sensacionais para bater papo com a gente, que tem, assim como você foi hoje, que já me deu aquela. Na hora que você falou, aquela lâmpadazinha veio aqui e tal. Acendeu. Então é isso. Que bom, meu. Um Que abraço para bom. todo mundo que esteve Muito conosco. obrigado mesmo. Vai ficar Ô, salvo, Lília, Lília. prazer te conhecer. Você vai conhecer muita gente E aí, boa. pessoal aí, quem quiser, Lília, ele é baiano, viu? Lá de Salvador. pronto aí. Gente, O muito. doutor Edu Moraes aí, que fez o coach comigo, o business coach. Galera que quiser aí seguir também, ver um pouquinho do meu perfil, Alessandro Seixas. E vamos junto, pai. Vamos potencializar aí, crescer nesse momento. É um momento de união, é um momento que vai mudar a vida da gente. Então, vamos ser um pouco mais colaborativos, pensar de alguma forma que a gente pode fazer o mundo melhor com ações nossas. Então, obrigado aí, Luiz. Espero que a gente continue os nossos projetos Valeu, juntos, Alessandro. que a Um gente cresça abraço. cada vez mais. Vai ser, Um vai ser. abraço. Tchau, tchau, pessoal. Valeu, valeu, pessoal. Um abraço, tchau.